O foco do Remo agora é o Parazão, mas sem deixar de lado a Série A. O clube do Remo vai se preparando para o jogo contra o São Francisco e já organiza a casa para o jogo contra o Mirassol. Esse jogo, que você sabe muito bem, vai receber a torcida azulina. E para esse jogo, o Osório deve contar com estreantes para qualificar melhor o elenco e deixar o time mais ajustado. Goleiro é anunciado no clube do Remo, goleiro destaque do Internacional e que deixou saudades lá e que pode ser útil aqui para o Leão Azul. Vamos falar também sobre Leonel Pico, afinal de contas o que está acontecendo para ele ainda não jogar com a camisa do Leão. E vamos falar sobre mudanças no departamento de futebol azulino, mudanças importantes que estão acontecendo. Além disso também, os ingressos para o jogo contra o Mirassol já estão aí com seus valores definidos. E olha, prepare o bolso, Série A é outro patamar. Vamos falar sobre tudo isso agora para você, mas antes eu peço aquele seu apoio de sempre, né? Que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos. E não se esqueça de hypar o vídeo também, porque é muito importante para que a gente consiga chegar a outras pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. Vamos falar então do clube do Remo, tá, gente? O Remo que vai se preparar para esse jogo contra a equipe do São Francisco, só que para essa partida contra o Leão Santareno, o clube do Remo deve priorizar ali a relação de atletas que ainda não jogaram pelo clube do Remo, que não foram relacionados para a última partida contra a equipe do Vitória, e uma parte de atletas que foi relacionado, mas que não jogou ali os 90 minutos. A parte principal vai ficar em Belém e vai se preparar para o jogo contra o Mirassol. Pelo menos é esse o planejamento inicial ali da comissão técnica do técnico Juan Carlos Osório. O foco é o Mirassol, mas claro que esse jogo contra o São Francisco também será levado bastante a sério ali por todos que estarão nessa viagem. Inclusive o Remo já vai viajar agora pela parte da tarde lá para Santarém para esse jogo contra a equipe do São Francisco, que vai acontecer lá no Dedecão. Ingressos que já estão sendo vendidos, né? R$50 a inteira e 25 a meia. Esse estádio que fica em Belterra, fica ali ao lado de Santarém. Então, para quem quiser acompanhar esse jogo, a torcida do Remo é muito grande na região. Então, tem aí essa possibilidade de acompanhar o Clube do Remo num jogo in loco lá em Belterra. Como eu falei ainda há pouco, a máxima desse elenco que vai jogar contra o São Francisco são de atletas que não foram relacionados na última partida contra o Vitória, alguns estreantes, né? E também atletas que não jogaram os 90 minutos, que podem, porventura, pintar aí nessa equipe que vai enfrentar o São Francisco. Tudo isso para dar um ritmo maior aos atletas, tudo isso para dar aí um ânimo maior para o time. Além disso também ficou uma dúvida, né, se quem ia para o jogo, quem vai comandar o time, se vai ser o Osório ou se vai ser alguns dos auxiliares técnicos do clube do Remo. Ao que tudo indica, Osório deve ir. Osório deve ir para esse jogo em Santarém, até porque ele quer observar se de repente algum atleta lá pode interessar para poder jogar no jogo contra o Mirassol. E enquanto isso, a sua comissão técnica, tanto a dele quanto a permanente, vão permanecer em Belém para poder trabalhar com o elenco lá no Baenão. Inclusive, o futebol azulino ganhou um reforço, né? O goleiro Ivan Quaresma, de 28 anos, ele que estava no Internacional, foi contratado pelo clube do Remo. Ele passou por Guarani, Ponte Preta, Corinthians, Zenit da Rússia, Vasco e estava agora no Internacional. Inclusive, muitos torcedores do Inter lamentaram a saída dele, falaram que ele era um goleiro melhor do que o titular que está lá agora no momento. Então é um goleiro que tem muita qualidade. Então teremos aí uma disputa interessante na titularidade do gol. Marcelo Rangel de um lado e Ivan Quaresma do outro. E a gente, claro, deseja toda a sorte ao novo goleiro do clube do Remo. Agora a gente vai falar sobre Leonel Pico. Leonel Pico, gente, está tendo um problema burocrático de documentação internacional. Ele estava jogando fora, ele estava jogando no exterior, então essa documentação ela precisa chegar aqui no Brasil. Não é somente você também receber pela internet, mas ela precisa chegar de maneira física, para que ele consiga tirar o seu visto de trabalho, para que ele consiga tirar também a sua carteira de trabalho aqui no Brasil. Então ele precisa dessa documentação para poder resolver todos esses entraves burocráticos. Isso deve acontecer nos próximos dias. Na parte médica e na parte física ele está ok, ele já está
liberado, agora somente a parte da documentação que precisa ser solucionada para que ele consiga estrear, enfim, com a camisa do Clube do Remo. Isso deve acontecer aí pelos próximos dias, tudo vai depender da chegada desses documentos e que deve acontecer logo logo, claro, né? O Leonel Pico que tá doido para estrear com a camisa do Clube do Remo e se tudo der certo, quem sabe até contra o Mirassol ele já não esteja relacionado. Então tudo vai depender agora da chegada desses documentos. Agora falando sobre Mirassol, os ingressos já estão com seus valores definidos, R$100 a arquibancada e R$200 a cadeira. É isso aí, R$100 a arquibancada e R$200 a cadeira, é o valor do ingresso do jogo do Clube do Remo contra a equipe do Mirassol. É um valor mais alto, é um valor que não tem como não ser tão baixo. Série A do Campeonato Brasileiro é um outro patamar, é uma outra parada, então o valor do ingresso naturalmente não iria fugir disso. Então, R$100 a arquibancada e R$200 a cadeira é o valor dos ingressos para a partida entre Clube do Remo e Mirassol. Agora, para a gente fechar as informações do Clube do Remo, vamos falar do futebol, né? Porque hoje pela manhã o Clube do Remo anunciou oficialmente a saída do gerente de futebol Cadu Furtado, ele que veio junto com o Marcos Braz trabalhar no Clube do Remo, ele que chegou como analista de mercado e depois acabou ocupando a vaga de gerente de futebol. Então ele fez aquele trabalho de transição ali com o Luiz Wagner Vivian, que é o novo executivo de futebol do Clube do Remo, mas agora ele já teria sido comunicado, ele foi comunicado, né? Inclusive o próprio Manuelzinho Ribeiro, que é o diretor de futebol do Clube do Remo, estatutário, que manda no futebol, comunicou ele da decisão e agora ele não faz mais parte da comissão técnica do Clube do Remo. Quem assume agora como novo gerente de futebol é o Daniel D'Ambros, que veio com o Marcos Braz, só que agora ele não tem mais nenhuma ligação com o ex-executivo de futebol do Clube do Remo. Ele está agora ligado diretamente à diretoria do Clube do Remo, ligado ao Tonhão, ligado ao Manuelzinho Ribeiro. Então agora a estrutura do futebol é essa, né? Essa é a estrutura. O presidente, Tonhão, diretor de futebol, Manuelzinho Ribeiro, executivo de futebol, Luiz Wagner Vivian e gerente de futebol, Daniel D'Ambros. Essa é a linha agora de futebol do Clube do Remo. E lá na frente, será que teremos novidades? Será que teremos dispensas? Será que teremos contratações? Eu tenho plena convicção de que isso vai acontecer no Clube do Remo. Era uma questão de tempo, até porque o Remo precisa contratar e também precisa dispensar para oxigenar melhor o grupo, porque o grupo está muito inchado. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Agora eu quero saber a tua opinião, torcedor azulino. O que você achou dessas novidades do Clube do Remo? Você acha que o ingresso está muito caro? O ingresso é isso mesmo? E o que falar dessas mudanças no departamento de futebol do Clube do Remo? Coloca a tua opinião aqui embaixo nos comentários e, por favor, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos. E se puder hypar o vídeo também é muito importante, porque assim a gente consegue chegar a outras pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. Valeu, tamo junto e até a próxima!